Aqui estou mais um dia. E aí, galera, próxima aula aí de geometria, a gente vai ver sobre triângulos agora, triângulos e alguns ângulos dentro desses triângulos, ok? Aqui vocês vão ver que a gente vai recordar muitos conceitinhos que a gente viu lá na aula passada, hein? De segmentos e ângulos. Vocês verão aí que essa parte de geometria básica, né? Ela é muito importante para a gente avançar, né? No caso agora a gente vai ver triângulos, que realmente é uma das coisas mais importantes aí, é o que é mais incidente nos vestibulares, beleza? Bora lá então, pessoal. Tá só começando. De início, vamos dar aqui uma olhadinha nessa parte de triângulos, tá? Algumas classificações. São coisas até um pouco bobinhas, tá? Mas a gente precisa ver, beleza? Bom, a gente tem que inicialmente classificações quanto aos lados de um triângulo, beleza? Aqui, ó, quanto aos lados. A gente tem o triângulo escaleno, beleza, pessoal? O triângulo escaleno é aquele triângulo que ele tem três lados distintos, beleza? Aqui a gente pode ver que tem um lado com um traço, outro com dois traços, com três traços, certo? Quer dizer que eles têm os lados todos distintos. Bem tranquilo por aqui, a gente vai ter o triângulo isósceles, tá? Que é o triângulo que ele vai ter um lado distinto. Quer dizer que dois lados são iguais, aqui ó, você tem dois traços e dois traços, e a gente tem um lado diferente, que é um traço, beleza? O outro triângulo que a gente vai ter é o triângulo equilátero, é esse cara aqui, certo? O triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, beleza? É um triângulo muito importante aí, que a gente vai ver várias propriedadezinhas que envolvem o triângulo equilátero e o triângulo isósceles mais pra frente, né? Vão ser muito incidentes esses dois caras aqui nos exercícios de vestibulares aí de matemática, beleza? E em física também, tá, pessoal? Bom, pessoal, a gente aqui também tem algumas classificações de triângulos quanto aos seus ângulos, certo? Quanto aos ângulos. Ó, esse triângulo aqui é bem conhecido nosso, né? O triângulo retângulo. A gente vai ver depois umas expressões que tem no triângulo retângulo, né? Umas relações trigonométricas do triângulo retângulo, que é muito importante em física, principalmente. E a gente vai ver também sobre o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é muito famoso, aí todo mundo conhece e tem a ver com esse cara que é o triângulo retângulo, beleza? E a gente tem um outro cara aqui, que é o acutângulo, beleza? O triângulo acutângulo simplesmente tem todos os seus ângulos agudos, beleza? Ou seja, cada ângulo interno desse triângulo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, certo? Cada um deles tem que estar entre 0 e 90 graus, beleza? Coisa que a gente viu na aula passada, a aula de segmentos e ângulos. Se vocês não viram, dá uma olhada aí no canal, tá bom? Um outro triângulo que a gente tem é o obtusângulo, certo? O obtusângulo é esse cara. E contrariamente ao acutângulo, o obtusângulo ele não tem todos os seus ângulos entre 0 e 90 graus, beleza? Um dos ângulos do obtusângulo, no caso do nosso desenho é esse cara aqui, ele tem que ser necessariamente entre 90 e 180 graus. 180 graus, beleza? Então o obtusângulo ele tem um ângulo que está nesse intervalo aqui. Vamos para a próxima lousa. Então, agora a gente vai ver alguns elementos básicos do triângulo, certo? O que seria isso, né? Seria simplesmente algumas notações, beleza? Algumas coisas que a gente precisa identificar num triângulo para a gente poder interpretar os nossos enunciados dos exercícios de vestibulares, certo? E também não só interpretar, como também criar o nosso próprio desenho. Porque vocês vão ver mais para frente e devem ter visto na lista de exercício da última aula de segmentos e ângulos que há exercícios em que o enunciado ele te passa um texto e você tem que traduzir aquele texto da forma matemática ou geométrica, beleza? Então, por isso que a gente precisa conhecer um caso literal, como esse daqui, né? A gente tem um triângulo literal aqui, e a gente vai ter alguns elementos desse triângulo que a gente precisa compreender onde eles estão, como eu posso identificá-los, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, a gente vai ter os lados, certo? Bom, esse triângulo A, B, C, ele vai ter os lados A, B e C. Geralmente a gente representa a medida dos lados como letras minúsculas, beleza? Vocês vão ver muito isso nos exercícios, tá? Mas isso não impede que você utilize letras maiúsculas também, ok? Mas geralmente a gente vai ver letras minúsculas como medidas de segmentos, tá? Outro elemento aqui são os ângulos, tá? Os ângulos simplesmente são os ângulos internos, tá? Em relação aos vértices desse triângulo. Por exemplo, o ângulo em relação ao vértice A é esse daqui, A. A gente representa como A com um chapéuzinho, beleza?
Da mesma forma, para o vértice B, a gente vai ter esse ângulo B chapéu. E para o vértice C, a gente vai ter um C chapéu. Ok? Temos aqui também os ângulos externos do triângulo, certo? Os ângulos externos são obtidos quando a gente prolonga um dos lados do triângulo. Por exemplo, eu estou prolongando aqui o lado AC nessa direção, certo? E o ângulo adjacente ao ângulo interno A, no caso o A chapéu linha, ele será o nosso ângulo externo, beleza? O ângulo externo e o ângulo interno, né, do mesmo vértice, a gente pode perceber que eles fazem um ângulo de 180 graus aqui, certo? Eles estão aqui, ó, contornando um ponto, fazendo uma semicircunferência em um ponto num segmento, beleza? Numa reta. Tá? Então a gente vai acabar tendo que o A chapéu mais o A chapéu linha é igual a 180 graus, beleza, pessoal? E o outro elemento do triângulo, né, que na verdade não é elemento, não é nada que a gente identifica no nosso desenho, é o perímetro desse triângulo, certo? Quando a gente falar em perímetro, não é só de triângulo, tá, pessoal? É de qualquer outra figura geométrica. O perímetro ele vai ser a soma das medidas de todos os lados dessa figura geométrica, tá? No caso de uma circunferência, a gente vai ver mais pra frente, o perímetro trata exclusivamente da circunferência em si, certo? Do comprimento da circunferência, beleza? Então, o perímetro a gente representa por 2π, certo? 2π, então tem que ser a soma de todos os lados, certo? Que vai ser A mais B mais C. Tudo bem? Tá, mas e por que 2π e não apenas π? Bom, pessoal, a gente usa geralmente 2π porque o π, que seria o nosso semiperímetro, ou seja, o perímetro dividido por 2, o π ele é muito usado na matemática para várias fórmulas matemáticas, certo? E ele acaba sendo mais importante do que o perímetro em si. Então, por isso que foi uma convenção que adotaram aí na ciência da matemática, os matemáticos adotaram, que o perímetro ia ser chamado de 2π e o semiperímetro de π. Tudo bem? Um outro ponto importante aqui nos triângulos é que a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Beleza, pessoal? Mais pra frente a gente vai estudar polígonos e a gente vai ver uma expressão que dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, certo? Mas no caso do triângulo, ele é um caso mais particular, mais importante pra gente, a gente vai simplesmente lembrar que a soma dos seus ângulos internos é 180 graus, ok? Ângulos externos de um triângulo, tá? A gente tem uma relação aqui entre um ângulo externo e os ângulos internos opostos àquele ângulo externo. Por exemplo, o A', o A chapéu linha, pessoal, ele é oposto, olha aqui, o A chapéu linha, ele é oposto ao ângulo C e ao ângulo B, certo? Nesse caso, a gente vai ter que o A chapéu linha é igual ao B chapéu mais o C chapéu, tudo bem? Vou mostrar isso para vocês rapidamente, como que ocorre, e vocês vão concordar comigo. Tá? Bom, como que a gente chega nesse resultado, né? É bem simples, pessoal. Primeiramente, a gente tem que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, certo? E uma outra expressão que a gente tem, muito importante, é que a soma do ângulo interno mais o seu externo correspondente é igual a 180 graus também, certo? A gente já viu isso aqui em cima e aqui embaixo, beleza? Bom, tendo esse sistema, como essa soma aqui é 180 graus e essa soma aqui também é 180 graus, eu posso igualar as duas e dizer que A mais B mais C é igual ao A chapéu mais o A chapéu linha, certo? Bom, pessoal, se eu subtrair dos dois lados o A chapéu, ou em outras palavras, né, eu acho que talvez vocês prefiram cortar aqui e cortar aqui, a gente vai chegar, finalmente, na expressão que diz que o A chapéu linha é igual ao B chapéu mais o C chapéu, tá? Se vocês fizerem isso para todos os ângulos externos, vocês vão chegar na mesma conclusão, né? Essa daqui, que o B chapéu linha é igual ao A chapéu mais o C chapéu, e o C chapéu linha é igual ao A chapéu mais o B chapéu. Tudo bem? Então vamos para a próxima lousa. Hey, hey, vamos acordar, vamos acordar. Cevianas. Cevianas. Muito bem, pessoal. O que seriam cevianas? Cevianas, como está escrito aqui, são segmentos que unem um vértice à reta suporte oposta, certo? Isso eu estou falando dos triângulos, tá? Não vamos nos esquecer que essa aula é de triângulos, tá bom? Bom, pessoal,
Vou fazer um outro desenho aqui para vocês, para a gente entender melhor o que é uma seviana. Shazam. Tá aí. Vejam esse triângulo ABC, certo? Eu destaquei aqui o vértice A porque a gente vai traçar as nossas sevianas a partir desse vértice A, tá bom? Bom, vocês podem ver que eu prolonguei aqui o lado BC de uma forma pontilhada para representar a reta suporte desse segmento BC, tudo bem? Como eu disse atrás, pessoal, a seviana é todo segmento que une um vértice, no caso a gente vai usar o vértice A, à sua reta suporte oposta, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer tranquilamente que esse segmento aqui é uma seviana, certo? Esse segmento é uma seviana. Eu posso dizer também que esse segmento aqui é uma seviana também. Beleza? Deixa eu prolongar ele aqui mais bonitinho. Isso. Bom, é simples assim, pessoal. Eu pego um segmento partindo do vértice e uno a reta suporte oposta. Então eu vou ter uma seviana. No caso aqui eu tenho a seviana 1, a seviana 2 e a seviana 3. Beleza? Bom, pessoal, isso é seviano. Bom, galera, no entanto, não nos interessa para os nossos vestibulares tradicionais, como FUVEST, Unicamp e Enem, não nos interessa saber a seviana em si, mas casos particulares da seviana. Beleza, pessoal? E esses casos particulares, para alguns, já são bem conhecidos. Vamos ver cada um agora, tá bom? Shazam. Primeiro caso particular, altura. Vamos lá. A altura é a seviana que une aqui, ó, nesse triângulo ABC, ela une o vértice A, no caso, né, a sua reta suporte oposta, que é a reta que está aqui segurando o BC. Só que essa seviana, ela faz 90 graus, ela é perpendicular à reta suporte oposta, né? No caso, a gente está vendo aqui, esse quadradinho, significa que é perpendicular, que faz 90 graus, certo? Para essa seviana, a gente dá o nome de altura. A gente pode representar por H, certo? No caso, eu vou dizer HA, que é em relação ao vértice A. A gente vai poder perceber alguma coisa curiosa no triângulo retângulo. Por exemplo, se eu traçar a seviana altura partindo do vértice B em relação à reta suporte de AC, a gente vai chegar na conclusão de que essa seviana é o próprio cateto C, certo? Olha aqui, vocês podem ver que essa seviana faz 90 graus com o lado AC, beleza? Então ela é a nossa altura, mas também é o nosso cateto C, beleza? Se vocês olharem agora pelo lado AB, né? Traçando uma seviana a partir do ponto C em relação ao lado AB, que seja perpendicular ao lado AB, a gente vai ver que essa seviana é o próprio cateto B, beleza? Então, no triângulo retângulo, as sevianas alturas, a gente vai encontrar duas que são os próprios catetos, beleza? Só que toma cuidado que ainda existe a altura em relação à hipotenusa, que no caso seria isso daqui, ó. Essa altura aqui, em relação à hipotenusa, eu vou chamar de HA, certo? Ela não é igual a nenhum cateto, beleza, pessoal? Ela é simplesmente uma outra altura, tá bom? A mediana. A mediana é a seviana que passa pelo ponto médio do lado oposto, tá? A gente já viu na aula passada o que é um ponto médio, certo? Ponto médio de segmento. Bom, então, essa nossa seviana, que é a mediana, ela simplesmente vai ser a seviana que sai de um vértice, vai para a reta suporte do lado oposto, só que ela vai passar exatamente pelo ponto médio desse lado oposto. Ou seja, eu posso dizer que o CM é igual ao MB, beleza? Essa daqui é a nossa mediana. Beleza? Agora a gente vai para a próxima lousa ver a outra seviana que falta. Shazam. Já estamos aqui de novo, certo? Agora a gente vai ver as sevianas que se chamam bissetrizes, tá? Vocês já viram na aula de segmentos e ângulos que as bissetrizes são semi-retas que passam por um ângulo e cortam esse ângulo no meio, em dois pedaços iguais, certo? Então, a seviana bissetriz é simplesmente isso, é a seviana que vai cortar o ângulo da onde ela está saindo em duas partes iguais, certo? No caso, a gente tem uma bissetriz interna, que é esse exemplo aqui, por exemplo, essa seviana, né, pessoal, que sai do vértice A e vai até a reta suporte do lado oposto, certo? Então, essa seviana, ela vai cortar esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, vai ficar θ e θ,
tudo bem? A gente pode ter uma bissetriz externa, que é a mesma coisa do que a bissetriz interna, só que ela acontece no ângulo externo, certo? Por exemplo, esse ângulo aqui, eu posso chamar de A chapéu, e esse daqui grandão, esse duas linhas, ó, e esse daqui, a gente vai chamar de A chapéu linha. Só que como essa reta aqui, essa seviana, é uma bissetriz, então aqui eu vou ter A chapéu linha sobre 2, e aqui A chapéu linha sobre 2. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada no final da primeira parte da aula, beleza? Depois a gente vai ver uns exercícios e vamos passar para a próxima parte, tá? Bom, condição de existência de um triângulo. Galera, aqui eu desenhei para vocês um triângulo qualquer, no caso, esse daqui, triângulo A, B e C, certo? E disse que ele tem medidas dos seus lados iguais a Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? É um triângulo qualquer, pessoal. Não tem nenhuma informação sobre quanto que vale as medidas, nem os ângulos, tá? Bom, para que esse triângulo exista, eu tenho que satisfazer necessariamente essa condição. A menor que B mais C, certo? Mas você vai dizer, é só o A que tem que ser menor que B mais C? Não poderia ser, por exemplo, o B menor que A mais C? Claro, poderia. Como é um triângulo literal, pessoal, se eu pegar qualquer lado e colocar nessa expressão, eu estou dizendo qualquer lado mesmo, certo? Então, vai valer essa expressão B menor que A mais C e também C menor que B mais A. Tudo bem? Por que disso, pessoal? Por que isso daqui tem que ser satisfeito? Olha, gente, eu tenho aqui dois pontos, o A e o B, certo? Tem dois caminhos que eu posso sair do A até o B. Na verdade, tem infinitos caminhos, pessoal, mas aqui a gente está representando dois, né? Que é o caminho do A até o C e depois do C até o B, beleza? Esse caminho, se eu for fazer ele, eu vou andar A mais B, tudo bem? Tem um outro caminho aqui, que é claro pra gente, que é sair do A e ir para o B por esse lado. Então, se eu sair do A e ir para o B por esse lado, eu vou andar C. Muito bem? Pessoal, se vocês lembrarem lá dos postulados que a gente viu na outra aula de segmentos e ângulos, vocês vão lembrar que a distância mínima entre dois pontos é o segmento de reta que une esses dois pontos. Ou seja, o C é a nossa distância mínima entre A e B. Consequentemente, a gente tem que o C é menor que A mais B. Ok, galera? Se vocês fizerem essa análise pelo lado CB, por exemplo, depois pelo lado AC, vocês vão chegar em cada uma dessas expressões. C menor que B mais A, B menor que A mais C, e essa daqui, A menor que B mais C. Tudo bem? Bom, galera, agora a gente vai passar para a próxima lousa, e nessa lousa a gente vai começar a resolver uns exercícios baseados nesses elementos, nessas teorias que a gente estudou até agora. Hey, vamos acordar, vamos acordar. Bom, pessoal, a gente vai ter aqui 4 exercicinhos para a gente dar uma treinadinha nessas coisas que a gente viu, beleza? Vamos fazer o primeiro exercício, ó, exercício 1. Verifique se os segmentos de medida 6 cm, 7 cm e 11 cm podem formar um triângulo. O que a gente vai precisar para resolver esse exercício, né? Galera, para a gente verificar se esses segmentos formam um triângulo, a gente vai ter que usar as condições de existência de um triângulo, que a gente acabou de ver, beleza? Bom, então o que eu posso fazer? Eu vou ter um triângulo aqui. Vou falar que esse lado é 6, esse é 7 e esse é 11. Se esses segmentos formam o mesmo triângulo, eu tenho que ter necessariamente 6 menor que 7 mais 11. Tenho que ter que 7 é menor que 6 mais 11. E também que 11 menor que 6 mais 7. Certo? Quanto que é 7 mais 11, pessoal? 7 mais 11 é 18. 6 é menor que 18? Sim, é menor que 18. Então, essa condição já está satisfeita. Agora vamos ver as próximas. 7 é menor que 6 mais 11. Quanto que é 6 mais 11, pessoal? 6 mais 11 é 17. 7 é menor que 17? Sim. Então, beleza, essa condição está satisfeita. Agora a próxima parte. 11 menor que 6 mais 7. 6 mais 7 é quanto, pessoal? 6 mais 7 é 13, certo? 11 é menor que 13? Sim, 11 é menor que 13. Então, as três condições estão satisfeitas. Logo, esse triângulo aqui realmente pode existir, tá bom? Agora eu vou apagar aqui rapidinho e a gente vai para o próximo exercício, exercício 2. Shazam. Então, próximo exercício, pessoal, exercício 2. Demonstrar que qualquer lado de um triângulo é menor que o seu semiperímetro. Vamos ver como que a gente vai resolver isso.
Vou fazer um desenho aqui rapidão e já volto. Tá aí, pessoal. Nosso triângulo literal com medidas A, B e C, certo? E a gente precisa provar que qualquer lado desse triângulo é menor que o seu semiperímetro. Bom, galera, você não precisa provar lado por lado, tá, pessoal? Como o exercício falou literalmente, né? Ele não deu nenhuma medida de triângulo, nenhuma medida de lados do triângulo. Então, se a gente pegar qualquer lado desse triângulo e provar para esse lado do triângulo, a gente vai estar provando para qualquer, beleza? Então, eu vou pegar, por exemplo, o lado B, certo? Vou ter que provar que o lado B é menor que o semiperímetro desse triângulo. Vamos lá. Lado B menor que o semiperímetro. Semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2, certo? Bom, pessoal, vou multiplicar aqui por dos dois lados dessa inequação por 2. Então, aqui eu vou ter 2B, depois eu vou ter A mais B mais C, certo? Bom, pessoal, vou passar esse B aqui para o outro lado da equação de forma negativa, tá? Matematicamente falando, é só a gente subtrair dos dois lados o B, certo? Então, eu vou ter aqui 2B menos B menor que A mais C, ok? Bom, pessoal, desse lado eu vou ter 2B menos B, que vai dar B, que é menor que A mais C. Muito bem, a gente chegou nessa inequação aqui, que nada mais é do que a condição de existência do nosso triângulo. Bom, se a gente está falando de um triângulo, quer dizer que essa inequação aqui é verdadeira, certo? Se ela é verdadeira e veio dessa de cima, quer dizer que essa de cima também é verdadeira, pessoal. Beleza? Então, realmente, a gente conclui que qualquer lado desse triângulo é menor que o seu semiperímetro. Tudo bem? Agora a gente vai passar para o exercício 3. Eu vou apagar aqui rapidinho e já volto. Shazam. Exercício 3, galera. Vamos lá. Considere um triângulo isósceles que possui lados de medidas 8 e 18 centímetros. Calcule a medida do terceiro lado. Muito interessante, né? A gente tem um triângulo isósceles, ele tem medida 8 e 18 centímetros, e vai ter um outro lado, tá? Esse outro lado é o que a gente tem que calcular, certo? A gente tem que calcular a sua medida, beleza? Bom, inicialmente a gente já pode ver que o triângulo é isósceles, certo? Então isso quer dizer que o outro lado ou vai valer 8 ou vai valer 18 centímetros, tá, pessoal? Já que o triângulo isósceles tem dois lados de medidas iguais, beleza? O que a gente vai fazer é aplicar a condição de existência para quando esse terceiro lado for 8 e quando esse terceiro lado for 18, certo? Em uma delas, provavelmente, a gente vai encontrar uma falha, certo? E na outra, a gente vai encontrar o nosso lado, tá bom? Vou fazer um desenho aqui rapidão e a gente vai continuar no exercício. Tá aí o nosso triângulo isósceles. A gente tem dois lados iguais, no caso é o dois traços, e tem um diferente, que é um traço. Muito bem? A gente vai ter, então, duas possibilidades, pessoal. 18 e 8 para os lados desse triângulo, ou a gente vai ter 8 e 18, certo? Agora a gente vai usar a condição de existência de um triângulo para encontrar qual que vai ser o nosso lado, o nosso terceiro lado, se ele vai ser 8 ou vai ser 18, tá? Então vamos lá, aplicar a condição de existência. Primeiro, para as medidas que estão em azul, vamos pegar o 18, dizer que ele é menor que 18, mais 8. Isso é verdade? Sim, é verdade. A gente pode então pegar o lado 8 e dizer que ele é menor que 18 mais 18. É verdade também, né? 18 já é um número maior que 8. Então 18 mais 18 é necessariamente maior do que 8. Então isso aqui está correto. Tudo bem? Agora a gente vai aplicar a condição de existência para as medidas que estão em vermelho. Beleza? Vamos aplicar a primeira condição de existência para esse lado aqui, ó, 8. Então a gente pode dizer que 8 é menor que a soma dos outros dois lados, né? Então 8 mais 18. Isso é verdade? Sim, é verdade. 18 já é por si só maior do que 8. Então 18 mais 8 é maior do que 8, certo? Agora a gente vai... Vamos aplicar com o 18 agora, vai. 18 é menor que a soma dos outros dois lados. 8 mais 8. Bom, pessoal, 8 mais 8 é 16. E 18 é menor que 16? Não. 18 não é menor que 16, certo? Então, para esse caso vermelho, essa disposição de lados, né, ou seja, um triângulo isósceles com medidas 18, 8 e 8, ela não vai existir. Isso não vai dar pra gente um triângulo, tá bom? Então, o nosso caso correto é o caso azul, beleza? Nesse caso, o outro lado do triângulo, o terceiro lado, é igual a 18 centímetros. Beleza? Bom, vou apagar aqui e a gente vai para o quarto exercício.
Shazam. Quarto exercício, pessoal. Vamos lá. As medidas dos lados de um triângulo escaleno são 4, 8 e x. X pertence aos inteiros. Quais são os possíveis valores de x? Muito bem, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um triângulo escaleno e a gente já continua a resolução, tá? No estalar de dedos, ó. Tá aí o nosso triângulo escaleno, certo? Triângulo 4, 8 e x. Muito bem. Quais são os possíveis valores de x, hein, pessoal? Bom, para a gente saber os possíveis valores de x, a gente vai ter que usar as condições de existência. Vamos lá. Posso falar que x é menor que 4 mais 8, beleza? 4 mais 8 é igual a 12. Então, a gente vai ter que o x é menor que 12, beleza? Só que o x pertence aos inteiros, pessoal. Então, ele pode ser qualquer número nesse conjunto, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Beleza, muito número, né? Então, ele pode ser esses valores aí. Por que que eu não coloquei os números negativos, pessoal? Porque para geometria não faz muito sentido a gente falar em números negativos, tá? Mas lembre-se que os inteiros também comportam os números negativos, tá? Agora eu vou aplicar a mesma condição de existência para os outros lados, né? Essa aqui foi a primeira, vamos aplicar para o segundo. Então eu vou dizer que o 4 é menor que 8 mais x, certo? Bom, se eu passar o 8 para o outro lado, eu vou ter 4 menos 8 é menor que x. Então, x é maior que menos 4. Beleza? Bom, pessoal, essa solução aqui de cima, ó, essa solução aqui em azul, ela já nos diz que o x é maior que menos 4, tá? E sendo o x não negativo, então, para nós, essa solução em azul já basta. Essa daqui, que eu estou colocando no quadradinho, não faz muito sentido para a gente não precisa colocar, porque ela já está dentro dessa solução aqui em azul circulada, beleza? Vamos então para a próxima parte. Vamos dizer então que o 8 é menor que o 4 mais x. Certo? Então, a gente vai ter, passando o 4 para o outro lado negativo, a gente vai ter 8 menos 4 menor que x. No fim, a gente vai ter que x é maior que 4. Muito bem, para esse último caso, a gente encontrou uma outra solução, que quer dizer que o x é maior que 4. Então, sendo o x um número inteiro, o nosso x pertence ao conjunto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por aí vai, pessoal, por aí vai. Todos os números inteiros maiores do que 4, né? Bom, galera, mas para que a gente tenha a nossa solução, essas três condições, deixa eu circular aqui, essas três condições, essa primeira, essa segunda e essa terceira, elas têm que ser satisfeitas simultaneamente, certo? Então a gente vai ter que encontrar uma intersecção dos conjuntos que a gente encontrou. No caso, a intersecção desse conjunto aqui com esse de cima é o próprio de cima, como eu já falei. Agora a gente precisa encontrar a intersecção desse conjunto aqui de baixo com esse conjunto de cima. Tá? Vocês podem ver que esse conjunto de cima ele vai de 0 até 11, certo? E esse de baixo vai de 5 até os números infinitos lá positivos, tá? Bom, só que como a gente tem que encontrar a intersecção desses dois conjuntos, a gente precisa do conjunto que contém os elementos em comum desses conjuntos, certo? Então a gente não pode pegar, por exemplo, elementos maiores do que 11. Para lá a gente não pode pegar, beleza? Porque para lá, esses elementos maiores do que 11, eles não pertencem a esse conjunto de cima, certo? Então, os únicos elementos que a gente vai pegar é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, certo? Então, conclusão, o nosso x ele pode assumir todos esses valores, que são 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Beleza, pessoal? Vocês podem deixar aí nos comentários se vocês tiverem dúvidas, tá? A gente vai tentar responder vocês, beleza? Agora, a gente vai falar mais um pouquinho de teoria, tá? E vamos ver mais alguns exercícios. E aí essa aula vai estar encerrada. Beleza, pessoal? Vamos então para a próxima lousa. A aula vai continuar aí no próximo episódio, falou?